Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 25. Eu quero ler apenas o último versículo da parábola, né? Que, na verdade, a aplicação da palavra, da parábola, é versículo 13. Mateus 25, versículo 13. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, esses dias têm sido dias difíceis, mas também dias em que confiamos no Senhor e debruçamos o nosso coração nos teus braços, na certeza de que somente o Senhor pode nos dar conforto, somente o Senhor pode nos dar coragem, somente o Senhor pode nos dar vitória nesses dias tão difíceis. Nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas, estão sofrendo. Algumas enfermas, alguns preocupados com seus entes queridos, outros, ó Pai, já sofrendo a despedida, ó Pai, de alguém que tanto amava. Tem sido dias de luto, ó Pai. E os nossos olhos não estão voltados para a ciência, não estão voltados para a força humana, mas os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Nós confiamos, ó Pai, que acima de todas as coisas, tudo que tem acontecido debaixo da tua provisão, e somente o Senhor pode fazer com que este mal seja extirpado das nossas vidas. Por isso, mais uma vez, declaramos a nossa confiança e nossa dependência do Senhor. E pedimos ao Pai que o Senhor venha falar conosco mais uma vez nesse estudo, no encerramento deste, ó Pai, que o Senhor venha fazer com que essa mensagem tão poderosa dessa parábola venha tanto nos incomodar, como também nos confortar. Que ela venha nos transformar e nos dar a certeza de uma caminhada ao teu lado. Nós dependemos do Senhor e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Bom, como eu disse, nós já estamos chegando ao final do nosso estudo e ficou claro para todo mundo que essa parábola é uma parábola sobre vigilância, né? Sobre viver na expectativa do céu, viver na perspectiva do céu, viver os nossos dias olhando para o horizonte, esperando a chegada do noivo. Essa é a tônica dessa parábola, né? Essa parábola é sobre estarmos prontos para a volta de Jesus. Não ser achado em falta quando Jesus Cristo voltar. Então, nesse estudo, lembrando do estudo anterior, no estudo anterior nós vimos uma cena terrível. Os irmãos certamente estão lembrados daquilo que nós vimos na semana anterior, porque nós vimos um grupo de pessoas aguardando a vinda de Jesus. É este o cenário que a parábola nos traz. Ela nos faz olhar para frente, né? Era futuro nos dias dos discípulos e continua sendo futuro para os nossos dias. Então, essa parábola nos faz olhar para um grupo de pessoas que estavam aguardando a vinda de Jesus ou a vinda do noivo, né? Pessoas que pensavam ter um relacionamento especial com esse noivo, pensavam ter um relacionamento especial com Jesus, né? Pessoas que criam na vinda de Jesus e desejavam estar com ele, por isso estavam lá, aguardando a vinda do noivo, né? Pessoas que se vestiram para a chegada do noivo, pegaram suas tochas, acenderam as suas tochas, encheram suas tochas de azeite,
pessoas que ficaram esperando a noite inteira, aguardando a vinda do noivo, pessoas que não desistiram de aguardar porque ficaram ali, não voltaram para suas casas, pessoas que, quando perceberam o seu erro, a falta de azeite, tentaram consertar o erro, pessoas que clamaram para entrar nas bodas do Cordeiro, mas que, no fim, descobriram que Jesus nunca as conheceu. Eles eram pessoas que tinham esperança de estarem com Cristo, mas que a porta da graça foi fechada para eles para sempre. Né? O noivo disse: nunca os conheci. Vocês nunca foram minhas, nunca foram minhas amigas. Vocês não vão entrar na festa das bodas, vocês não vão entrar no meu céu. O que é assustador nessa parábola é que isso vai acontecer realmente com muitas pessoas que pensam que serão salvos. Se isso não fosse acontecer, Jesus não teria dito isso na parábola. Quando ele disse que existem corações duros, onde o diabo rouba a semente, é porque existem esses corações. Se ele disse que existem corações que parecem uma terra rasa, cheia de rocha, é porque existem esses corações. Se Jesus disse numa parábola que existe joio plantado no meio do trigo, é porque existe joio plantado no meio do trigo. E se ele contou nessa parábola que vai existir no dia da vinda dele próprio, que é um grupo de pessoas que esperam a chegada do noivo, mas que não são conhecidas por ele, é porque isso vai acontecer. São pessoas que provavelmente trabalharam muito para ser salvos. Pessoas que, em nome do Senhor Jesus, profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, como diz Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Pessoas que foram professoras de escola dominical, pessoas que foram pastores e presbíteros e diáconos, pessoas que foram ministros de louvor, pessoas que evangelizaram, pessoas que discipularam, pessoas que fizeram de tudo, que tentaram ser boas pessoas, fazer o bem ao próximo, tentaram cumprir as regras religiosas de santificação, pessoas que fizeram de tudo, trabalharam com toda a disposição da alma deles em busca de salvação, e quando Jesus chegar, a porta da graça vai estar fechada para eles. Isso é assustador, mas é real. E esse desfecho dessa história vai acontecer porque essas pessoas não vigiaram até a volta de Jesus. É isso que a parábola está dizendo. Eles não estavam prontos para a volta de Jesus. Eles foram achados em falta nesse dia. Faltou para eles o essencial, faltou o azeite, o óleo, faltou a vida dentro deles, faltou o milagre, faltou o fogo. Eles não foram capazes de manter as suas lâmpadas acesas até aquele dia, né? E eles não foram capazes disso, queridos, justamente porque não eram salvos. Pessoas que... Pastor, Sim? isso tem a ver também, pode ter a ver com o que essas pessoas acreditavam nos seus próprios méritos? Sim, sim, certamente é isso, né? Eles buscavam a salvação nos seus próprios méritos, né? No seu próprio esforço, na sua própria capacidade, né? Pessoas que nunca se converteram de fato, né? E aí nunca foram perdoados, nunca foram libertos, nunca foram transformados, nunca foram capacitados por Deus para permanecer até o último dia, aguardando a volta do Senhor Jesus, né? Mas, E... outra pergunta, Hum, mas não tem aquela passagem da Bíblia que Jesus mesmo fala que pelos seus frutos os conhecereis? sim, sim. Eu, Pelos frutos nós aí, conhecemos se somos salvos, mas os frutos não nos tornam salvos.
Tá, mas aí esses frutos somos nós mesmos que recebemos em nós? Eu vou até falar desses frutos hoje, Suzy, quando a gente falar sobre vigilância. Mas quando Jesus disse que pelos frutos conhecereis, a questão não é que os frutos é exatamente isso. Pelos frutos nós conhecemos que somos salvos, mas os frutos não nos salvam. Eles são consequência da salvação. E então, deixando isso que a gente viu semana passada para trás, né? A gente volta para os dias, para o nosso estudo agora, e a gente entende que hoje Jesus continua ordenando a vigilância. Ele continua dizendo: vigie, porque você não sabe o tempo da minha volta. Quando você menos esperar, o noivo vai chegar. E semana passada eu terminei com uma interrogação, porque diante da cena terrível das 5 virgens nécias que aguardavam a vinda do noivo, mas não estavam prontas para ele e não eram conhecidas por ele porque não eram salvas, muitas pessoas podem ficar inseguras com essa cena, né? Algo do tipo: e se eu não for capaz de manter minha tocha, minha lâmpada acesa até o último dia? E se eu falhar? E se eu for achado em falta? Como eu vou saber se a minha chama, a minha lamparina vai permanecer acesa até o último dia? Como eu sei se eu sou verdadeiramente salvo? Muitas pessoas podem ficar com uma interrogação gigante na mente com respeito a essas questões, e são realmente questões muito sérias, né? Porque assim como existem muitas pessoas condenadas que não são salvas, pensando serem salvas, é verdade também que existem pessoas salvas que não têm certeza da salvação. E eu fico pensando como que é possível, como que essa pessoa consegue viver a vida cristã sem ter a certeza da salvação, porque essa dúvida com respeito à própria salvação tira a qualidade de vida dessas pessoas, qualidade de vida cristã. Por exemplo, como eu posso descansar em Deus, dizer algo do tipo: não, eu sei que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas eu estou descansado em Deus porque Ele é meu Salvador. Como que eu posso dizer isso se eu não tenho certeza se Ele é meu Salvador? Então, ainda que eu acredite que o Senhor possa me livrar, eu não sei se Ele vai me livrar, porque eu não sei se eu sou salvo. Então, a confiança em Deus só é possível para aquele que tem certeza de salvação. Aquele que tem certeza que ele é do grupo das 5 virgens prudentes, não é? Porque nós sabemos que a Bíblia a Bíblia diz que Deus cuida dos seus. O compromisso de Deus é com os seus. Os demais são alvos da graça comum de Deus, mas Deus não tem um compromisso específico com eles. Ele tem um compromisso específico com a igreja. Então, como alguém pode descansar em Deus, orar, relaxar, se ele não tem certeza da própria salvação? Como alguém pode ter certeza que caminha com Cristo, ou que Cristo caminha com ele pela vida, se ele não sabe se Cristo o conhece, porque não tem certeza se é salvo? Como alguém pode adorar a Deus de verdade? Pode dizer: Maranata, vem Senhor Jesus? Como alguém pode dizer que ama o Senhor e que confia nele para sempre? Como alguém pode falar da graça e cantar a graça de Deus se não confia ou não tem certeza da própria salvação? Como alguém pode pregar o evangelho de salvação para alguém se ele próprio não tem certeza de ser salvo? Como alguém pode ter um relacionamento de amor com Deus, duvidando se Deus de fato o ama e o salvou? Então, queridos, é muito sério. Se você é uma pessoa que não tem certeza da sua salvação, você precisa estudar bastante, orar bastante, até ter essa certeza, porque você nunca desenvolverá a sua vida cristã sem essa certeza. O seu relacionamento com Deus nunca será pleno.
com perdão da comparação, é como um relacionamento conjugal em que um dos cônjuges não acredita na fidelidade do outro, né? Essa pessoa nunca pode viver plenamente essa relação porque ela tem dúvida do amor do cônjuge, da fidelidade do cônjuge, se essa pessoa tem outra família, se tem outra pessoa. Então, esse relacionamento nunca será pleno, né? Um relacionamento pleno só existe na confiança, né? Então, as pessoas que têm essa dúvida, né? Pessoas que estão aguardando a vinda de Jesus, mas não têm certeza se no último dia vão estar com as suas lâmpadas acesas, né? Essas pessoas estão tendo uma vida espiritual de baixa qualidade. E aí a gente precisa resolver isso. Então, eu queria passar a pergunta para vocês. Se você se deparar com alguém um cristão, um crente pelo menos, né? Alguém que está na igreja e tal, e ela está insegura, ela estiver insegura da própria salvação, como que você ajudaria ela a resolver esse problema? Como você ajudaria ela a responder essas questões do tipo, e se eu não for capaz de manter a chama da minha lamparina acesa até o último dia? E se eu falhar, e se eu for achado em falta, como eu sei se eu vou permanecer fiel a Deus até o último dia? Como que você responderia essa pergunta? Pastor, eu não vou nem responder essa pergunta, não, mas eu queria colocar uma outra questão. Que acontece? As pessoas que... Eu acredito que seja assim. Uma pessoa que ela tenha dúvida da própria salvação, ela não confia em Deus plenamente. Ela não confia em Deus em orar pela sua família, em orar pela saúde, em acreditar que a cura pode chegar, em acreditar que ela pode conseguir um trabalho, em acreditar que ela... ou acreditar na salvação de um próximo. Então, é uma pessoa que não acredita na própria salvação, ela não crê em nada. Ela simplesmente vai ali na igreja ali por um ritual. E não Daniel. Não, eu acho que não. Eu acho que isso aí é um problema que está passível para todo mundo. Todo cristão pode sofrer isso. Eu já passei por isso. Muitos outros cristãos já passaram por isso. E então, justamente a questão mora justamente na depravação, no pecado do homem. Então, por causa disso, nós ainda temos o pecado. Isso às vezes gera essa dúvida. Então, só o Tiago falou, eu concordo plenamente. Mas eu estou querendo dizer na seguinte forma, porque pecadores nós somos fruto de um pecado, né? Então, nós sabemos que nós pecamos, mas igual, por exemplo, às vezes a gente cai no mesmo pecado, acontece, a gente pecou, se arrepende, e passa um tempo, você acaba caindo. Será que você realmente se arrependeu daquilo ali, ou você creu que você foi perdoado daquele pecado se você cometeu ele de novo? Então, assim, essas dúvidas, eu creio que todo mundo vai ter, mas mesmo assim, com você pecando, você acredita no Deus que você serve. Então, a pessoa que não acredita no Deus, não acredita na própria salvação, eu creio que, não sei, eu posso estar errado, mas... Aí, Daniel, você observou por um lado, certo? É um lado de alguém que não confia em Deus. Mas o grande problema da maioria das pessoas, de outra parte das pessoas que duvidam da própria salvação, não é a sua dúvida a respeito de Deus, certo? Mas pode ser, por exemplo, um conhecimento errado da salvação, da doutrina da salvação, né? O que pode levar as pessoas a um outro ponto. A gente começa a duvidar da própria salvação quando começa a olhar para si mesmo, certo? Muitas pessoas confiam que Deus, tem certeza que Deus salva, mas não tem certeza que Deus salvou a elas, porque elas olham para si e não conseguem ver em si características de pessoas salvas, né? Ou é passível para todo cristão, o Tiago falou isso, e eu
confirmo também que, por exemplo, eu já tive várias crises de fé, e crises de fé enquanto pastor. Certo? Não estou falando de início da minha vida cristã, sabe? Porque é fruto da depravação do homem, né? Da nossa incapacidade de sermos o que deveríamos ser para alcançarmos o patamar cristão que deveríamos ter, uma fé inabalável, uma vida pura e tantas outras coisas. Né? Nós não conseguimos chegar lá, porque somos pecadores. Né? Então, essa nossa natureza caída muitas vezes nos leva a uma derrocada espiritual e nos leva a até mesmo duvidar da própria salvação, né? Então, mas via de regra, quando nós duvidamos da nossa salvação, é porque por algum motivo nós começamos a olhar demais para nós mesmos, sabe? Olhar para dentro da nossa própria natureza e começar a duvidar do tipo, será que eu sou capaz de manter minha lamparina acesa? Ou será que ela está acesa? Sim, Claudinha? Eu percebi, não sei se eu estou certo, mas aí eu lembrei daquele texto em Apocalipse 2, da igreja de Éfeso. Sim. Então, eu acho que a resposta seria buscar esse amor de Deus, confiar no amor de Deus. Porque, como o senhor falou aí agora, todas as vezes que a gente olha mais para a gente, né, a gente fica inseguro quanto à fé, porque nós percebemos a nossa falha. Então, dá uma noção de que nós estamos participando da nossa salvação, em sermos salvos. Mas nós somos salvos unicamente pelo amor de Deus. Então, acho que a resposta seria o incentivo e mostrar para a pessoa que, apesar de nós sermos tudo aquilo, né, mas não está aí a nossa salvação. A nossa salvação está unicamente no amor de Deus. Porque lá na igreja de Éfeso, os crentes eram operantes. Eles lutavam contra as falsas doutrinas, né? Eu lembro mais ou menos o texto, que eu não abri não, mas isso mais ou menos Efésios isso. capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Efésios não, Apocalipse capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Então, era uma igreja que pregava a palavra, que pregava assistência aos pobres, às viúvas. Elas não aceitavam as doutrinas falsas. que fossem as falsas doutrinas. Então, assim, eram perseverantes para sofrimento, eram perseverantes. Então, assim, eles eram crentes. Mas a falha que Jesus apontou para a igreja foi que elas abandonaram o quê? O primeiro amor. Então, acredito que nessas horas, então a gente tem que fazer com que os nossos olhos devem voltar para isso, para o amor de Deus por nós. Isso. Alguém mais? Eu penso que nós somos pecadores, mas nós também temos... Eu tenho minhas crises de fé, até porque eu estou recomeçando, né? Estou recomeçando. Então, eu também tenho minhas crises de fé. Mas sempre quando vem, bate aquela insegurança, aquela coisa ruim, o que me conforta é saber que a obra toda, do início ao fim, é de Deus. Nada é de mim. Porque se eu confiar em alguma coisa que eu possa oferecer, né, para que eu seja salvo, perdoado, minha justiça não passa de trapo de imundícia, né? Mas quando eu vejo que tudo é de Deus, que tudo, desde o início ao fim, a salvação é de Deus, e que se eu estou aqui hoje, se Deus me tirou de onde eu estava, Ele me colocou aqui onde eu estou hoje,
é porque ele começou a obra em mim, ele já começou há bastante tempo e ele está dando continuidade agora. Porque, na verdade, enquanto eu estive fora, eu nunca estive bem. Teve uma vez que um colega meu de trabalho falou, ele é presbítero de uma igreja em Iguaçu, falou, Suzy, se você estiver lá fora, se você estiver sentindo muito bem, lá é seu lugar mesmo, você pode ficar para lá. Mas se você estiver lá e alguma coisa sempre te incomodar, você pode ter certeza que uma hora você vai voltar. E é exatamente isso que ocorreu comigo. Eu estava lá fora, mas eu não estava bem, não. Hoje, mesmo com a perda que eu tive, eu estou muito melhor com tudo isso do que quando eu estava lá fora. Então, isso me dá certeza de que Deus está trabalhando na minha vida e eu confio. Eu simplesmente optei por crer, confiar, acreditar, crer. E tento exercitar a minha fé, que é tão pequenininha, tão pequenininha. Então, eu tento esse exercício de fé diariamente. É o que me conforta, é o que me consola, é o que me faz permanecer firme na presença do Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Mais alguém? Eu posso? Ei, pode, lógico. Oi, pastor. Boa noite, Oi, boa noite, irmãos. Pastor, sim, meu irmão. Quantas coisas preciosas nós ouvimos aqui nesses questionamentos, né? É. Cada uma mais edificante que a outra. Mas eu penso que, às vezes, o senhor perguntou o que a gente diria para uma pessoa que estava assim, com receio de perder a salvação. Né? Isso. E eu acho que muitas vezes, dentro das nossas igrejas, a gente não tem, ou às vezes o ensino é fiel à palavra de Deus, mas parece que a gente não absorve a verdade. Porque cada um ouve de um jeito, né? Às vezes até a liderança fala, é fiel àquilo que a Bíblia fala, mas aí as pessoas ouvem o que convém na hora. E realmente fica uma dúvida muito grande. Será assim, eu vou perder a salvação? Se eu fizer isso, eu vou perder? Como é que é? Isso é um assunto muito importante mesmo. E é interessante isso, e como a Beth disse, né, de que, primeiro, a gente vive numa época em que as pessoas não têm mais paciência para ouvir. Né? Na época da mídia, em que todas as informações são rápidas e as coisas são muito dinâmicas, né? Você ficar sentado, escutando um estudo, um sermão, para muitas pessoas é muito chato. Então, em pouco tempo, as pessoas desligam a mente. E outros vão à igreja buscando ouvir aquilo que querem ouvir. Então, nem sempre aquilo que é pregado é de fato escutado, é de fato entendido, né? É de fato compreendido. E isso tem sido também um motivo de crise de fé de muitas pessoas, porque a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento bíblico, gera uma fé muito mais emocional do que racional. Certo? Leva a uma fé muito mais de paixão, uma fé passional, né, do que aquela que é racional. E a fé passional, ela sucumbe com mais facilidade, porque é apenas fruto de uma emoção. A fé racional, ela perdura, porque é fruto de uma convicção, né, de algo que permanece com você independente das circunstâncias. Então, isso tem levado muitas pessoas também a questionar a sua salvação. Então, para a gente entender isso, porque é muito importante, eu não consigo imaginar alguém que está servindo a Deus e vivendo essa crise de que eu não sou salvo. E eu não estou falando de um momento de crise, mas de uma vida de crise. Né? Pessoas que nunca, de fato, têm uma plena convicção de que estarão salvos no último dia. E isso é assustador. Né? Essas pessoas não conseguem, de fato, ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então, como os irmãos e as irmãs falaram,
Quando a gente vai tratar com alguém que tem dúvida da salvação, tem dúvida de que eles vão, de fato, pertencer a esse grupo das virgens prudentes, que vão entrar nas bodas do noivo, né, da festa de casamento, o que a gente tem que fazer é fazer com que essa pessoa pense, de fato, na origem da sua salvação. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Certo? A Claudinha falou, lembrar do primeiro amor, né? É mais ou menos por aí, né? A gente tem que recordar o que a Bíblia fala a respeito da salvação, né? Porque vigilância e salvação estão conectados. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder e fazer com que a pessoa entenda, e nós agora temos que entender para entender corretamente a parábola das 10 virgens, o que a Bíblia fala a respeito do autor da nossa salvação. O que a Bíblia fala a respeito daquilo que nos faz ser salvos, ou daquele que nos faz ser salvos. O que os irmãos podem falar a respeito disso? Já falaram. Eu queria que só mais um comentário rápido a respeito disso. A Bíblia fala que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, que essa obra é perfeita, que Ele que nos assegura a salvação, que o Espírito Santo comunica o nosso espírito e nos dá paz, garantia que nós somos salvos e que nós estamos firmados, ligados a Jesus Cristo para sempre. E que progressivamente a santificação ela vai acontecendo até o último dia. E que o pecador, o verdadeiro salvo, ele, apesar de ter dúvidas, ele pode pecar, vai continuar pecando, claro, porque ele continua sendo depravado, mas ele vai crescendo, vai se aproximando de Cristo cada vez mais, até o final de sua vida. Perfeito, Tiago. O que a Bíblia fala a respeito da salvação, e isso de Gênesis a Apocalipse, e é uma das coisas que a gente tem que entender como base para entender toda a Bíblia e tudo que a Bíblia fala a respeito do relacionamento do homem com Deus, ou de Deus com o homem, é que o autor da salvação do homem é o próprio Deus. É Deus quem salva. É a Trindade divina, a obra conjunta da Trindade. Né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A expressão mortos ali está falando de morte espiritual, está falando de pessoas que foram banidos eternamente da presença do Senhor e que, porque estão mortos, são incapazes de, por si mesmos, voltar à comunhão com Deus. Eles são incapazes de resolver o próprio problema do pecado, da culpa que tem em relação a Deus por causa dos seus pecados. Eles não podem por si mesmos se livrar da ira divina que pesa sobre o ser humano, porque nós somos pecadores, né? Estamos debaixo da maldição eterna do inferno. É assim que é a natureza humana. E mais, por sermos pecadores, temos a nossa natureza totalmente depravada, como bem disse o Tiago. O homem, por si só, ele é incapaz de retornar a Deus. Ele é insensível à voz do Senhor. Ele é incapaz de amar a Deus, incapaz de desejar a Deus, incapaz de servir a Deus, incapaz de buscar a Deus. Ele é incapaz de perceber Deus, de ouvir, de conhecer. É incapaz de fazer qualquer bem perfeito, qualquer virtude plena. O homem é incapaz de se aproximar de Deus. É isso que a Bíblia fala a respeito do homem. A Bíblia, em momento algum, ela abre brecha para que a gente possa entender que alguma coisa em nós nos faz merecer a salvação, que alguma obra nossa nos capacita para a salvação, nos habilita para a salvação. A Bíblia não deixa brecha alguma para a gente entender que se a gente cumprir a lei, nós vamos ser salvos.
Porque, muito pelo contrário, a Bíblia fala que a lei nos condena, porque nenhum de nós consegue cumprir a lei. A Bíblia nunca fala que se você fizer o bem ao próximo, você vai ser salvo. Porque nenhum bem que a gente possa fazer vai anular o mal que a gente faz com o nosso pecado. E, na verdade, até mesmo o bem que a gente faz é um bem corrompido pelo nosso pecado. A Bíblia nunca disse, em momento algum, que se formos santos, seremos salvos. Porque nenhum ser humano é capaz de alcançar a santidade que o habilitaria à comunhão com Deus, porque seria a própria santidade de Jesus Cristo, a perfeição. Não é? Então, a Bíblia é clara em dizer, em toda ela, que o homem não é capaz de salvar a si mesmo. Não é? Mas a Bíblia diz que o Deus Pai deu o seu Filho Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê, João 3:16. E diz também que o Deus Filho, Jesus Cristo, se tornou homem, assumiu os nossos pecados e o pagou na cruz. E a Bíblia também diz que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, tornou vivo o coração do homem e o levou até Jesus para a salvação. E quando então o Espírito Santo fez isso, nos motivou e nos levou até Jesus Cristo, nós fomos capturados por essa graça e fomos a Jesus. E quando fomos a Jesus, movidos pelo Espírito Santo, Jesus Cristo nos perdoou, nos redimiu e nos libertou. Então, através dessa obra, o Pai nos recebeu como filhos amados, como justificados em Cristo Jesus. Então, esse é o resumo de toda a doutrina da salvação, né? Ou de parte dela, da primeira parte dela. Né? E a gente tem que perceber e a gente tem que fazer com que a pessoa compreenda que isso é uma obra exclusiva de Deus. Uma obra exclusiva do Senhor. Não existe participação humana nesse ponto. Nós temos que concluir disso, então, que nós não somos salvos pela nossa vigilância. As mulheres que tinham as suas lamparinas apagadas, elas não deixaram de entrar na festa porque as suas lamparinas estavam apagadas. Elas deixaram de entrar na festa porque o noivo disse: eu não conheço vocês. A gente não tem a intimidade. Vocês não foram salvos. Ninguém será salvo no último dia porque a lamparina vai estar acesa. Não é a lamparina acesa que nos faz ser salvos. Não é a nossa vigilância que nos faz ser salvos. A vigilância não pode ser a causa da nossa salvação, e sim a consequência dela. Porque a Bíblia é clara em dizer que é Deus quem salva o homem. E até mesmo o nosso ato de ir ao Senhor e entregar a nossa vida nele e crer nele também é obra do Senhor. A Bíblia fala, Paulo diz que a fé é um dom de Deus, é graça, é um milagre. O homem não é capaz de crer no Senhor verdadeiramente se ele não for capacitado pelo próprio Deus a crer. É por isso que quando a gente ora por alguém pela salvação dessa pessoa, a gente... Isso. Pronto, tinha um outro microfone aberto. Eu me perdi um pouquinho do que eu estava falando. É por isso que quando a gente anseia muito que alguém seja salvo, nós oramos para que Deus toque o coração dessa pessoa para que ela seja salva. Então, o homem só é capaz de ser salvo e desejar a salvação se Deus primeiro tocar o seu coração. Então, toda obra de salvação é obra de Deus. Aí, alguém pode questionar: pastor, eu sei que fui salvo por Deus,
não pela minha vigilância. Mas quem me garante que eu vou continuar salvo até a volta de Jesus? E se eu deixar de vigiar? E se o meu fogo apagar? Se eu desistir de Cristo? E se eu perder a salvação? Essa é a dúvida, de fato, de muita gente, como a nossa irmã Beth disse. Porque, na verdade, todo ser humano tem a tendência de voltar, usando a linguagem de Paulo, tem a tendência de voltar à lama ou de voltar ao vômito. Tem a tendência de fugir de Cristo. Essa é a nossa tendência. Eu tenho certeza, se você avaliar o seu coração, a sua vontade, você vai perceber que constantemente você tem a tendência de fugir de Cristo. A Suzy disse agora há pouco a respeito do tempo que ela esteve afastada. E talvez você seja do tipo de pessoa que nunca saiu da igreja. Mas se você olhar para o seu coração, você vai perceber que muitas vezes o seu coração se afastou de Deus. Porque essa é a nossa tendência. É muito fácil para nós nos afastar de Deus. E é muito difícil para nós voltar para Ele. Não é? Porque a nossa tendência, a tendência de todo ser humano, é se afastar do Senhor. E é por isso a preocupação dessas pessoas. E se eu me afastar? Quem me garante que eu vou continuar salvo até o último dia? Quem me garante que eu não vou desistir de Cristo? E aí, querido, qual é a sua resposta para essa pessoa? É Deus que garante. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. E nenhum sangue, nenhuma gota do sangue de Cristo derramado naquela cruz foi em vão. Foi pelos eleitos de Deus. E é tão maravilhoso, quando a gente contempla a Bíblia no todo, a gente vê isso desde a queda, lá na queda. Quando Deus fala que da descendência da mulher, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aí você vê Moisés falando sobre o Messias, aí você vai para Davi, Jeremias, Isaías, a Bíblia toda vai apontando para Cristo. Então, quem nos garante isso é o sangue precioso de Cristo Jesus, é o próprio Deus em Jesus Cristo que nos garante que, mesmo que a gente se afaste, mesmo que ocorra uma intercorrência na nossa caminhada, mas nós somos selados. De maneira alguma nós perderemos a nossa salvação. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. É uma coisa interessante. Olha só, a nossa natureza é pecaminosa. O Tiago disse agora há pouco também que mesmo salvos, nós ainda somos depravados. Porque o cristão, ele não se torna perfeito depois da salvação. Né? Uma das coisas que mais assusta muitas pessoas, principalmente novos convertidos, é imaginar que depois que se converteram, a partir dali, a sua vida em relação ao pecado vai ficar muito mais fácil. E a partir daquele momento, ele não vai ter mais desejo de pecar, o seu desejo de pecar vai diminuir cada vez mais, ele não cairá em pecado, ele não vai falhar, ele não vai duvidar de Deus, né? A coisa vai acontecer plenamente, e aí depois de algum tempo, quando passa a empolgação, aquele primeiro momento da conversão, ele vai perceber que, muito pelo contrário, a vida não em relação ao pecado não ficou mais fácil, muito pelo contrário, ficou muito mais difícil. Agora ele é muito mais tentado, agora aquilo que ele cometia de pecado, que dava um prazer, agora ele dá muito mais vontade de praticar, né? E ele continua caindo, e continua falhando, e continua tão corrompido quanto antes. Né? Ele percebe que a sua tendência natural é se afastar de Deus. Agora, olha que interessante. A Bíblia sabe disso. A Bíblia sabe que a tendência natural do homem é se afastar de Deus. A Bíblia está recheada de textos que falam a respeito disso, de como o cristão permanece com a sua
capacidade de se afastar de Deus. E, portanto, ele precisa vigiar, ele precisa orar, ele precisa se arrepender, ele precisa voltar. Então, a Bíblia fala disso o tempo todo. Mas, ainda assim, mesmo conhecendo a natureza caída do homem e a tendência do homem de sempre se afastar de Deus, mesmo depois de salvo, ainda assim, a Bíblia nos garante que é impossível que o cristão perca a sua salvação. Eu não vou detalhar tudo isso hoje de novo, porque nós já falamos sobre isso no estudo passado. Principalmente em cima de João, capítulo 6, versículo 35 a 40. Se você não se lembrar, pode estar lá no canal da igreja, do YouTube, e você vai achar aquilo que nós conversamos sobre isso. E se você quiser me procurar para a gente conversar especificamente sobre isso, a gente pode marcar e pode conversar com mais tempo, com mais detalhe a respeito disso. Mas Jesus garante em João, capítulo 6, versículo 35 a 40, que é impossível que o resultado final da nossa vida, uma vez salvo, não seja subir aos céus com Jesus Cristo. Que o final está garantido. Mas a pergunta, então, é: como esse final feliz pode estar garantido? Como Jesus pode garantir que nós seremos salvos no último dia? Como ele disse, eu ressuscitarei no último dia, ou eu salvarei no último dia. Quem vai manter a chama da minha lamparina acesa até o último dia? Vai ser a nossa vigilância? A nossa capacidade de vigiar? Se for a nossa capacidade de vigiar, todos nós estamos perdidos. Né? Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, alguém já citou esse texto, acho que foi a Suzy, o apóstolo Paulo diz assim: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês, eu vou repetir o começo, eu estou certo. Paulo está fazendo, o que ele diz aqui é uma certeza. É uma convicção de um homem que está sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras. Ele diz: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês, e que boa obra é esta? É a boa obra de salvação. Quem é esse aquele? É Jesus Cristo, é Deus. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que dia de Jesus Cristo é esse? É a volta do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele diz aqui, isso é uma certeza, isso é uma verdade, isso não cabe dúvidas aqui. Aquele que salvou vocês no primeiro dia é o que vai salvar vocês até o último dia. É isso que Paulo está dizendo. O autor da nossa salvação é também o mantenedor da nossa salvação. O milagre que operou a nossa salvação continua operando para que nós não a percamos. No texto que eu disse agora há pouco, João 6,39, Jesus diz assim: a vontade do meu Pai é que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu, e eu os ressuscitarei no último dia. Jesus está garantindo aqui. Todos aqueles que meu Pai me deu, eu não vou perder, eu vou ressuscitá-los no último dia. Então, queridos, a salvação não é algo do tipo, Jesus Cristo nos salvou na cruz e uma vez salvos, agora é por nossa conta. Se a gente permanecer com ele, a gente é salvo, mas agora depende de você se você vai permanecer com ele ou não. Não é assim. Certo? O Senhor Jesus não vai confiar a salvação que ele planejou, que ele executou na incapacidade humana. O autor da nossa salvação é também o mantenedor. E isso, queridos, não é teoria, isso é real. Existe um poder dentro do cristão que age de dentro para fora, levando o cristão a Deus e mantendo o cristão ali. O cristão pode
se aventurar a uma vida longe do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus não o permanecerá ali fora, não o permitirá permanecer ali fora. A Suzy disse, eu não estava bem lá. Por que não estava bem? Porque o Espírito Santo a incomodava. Eu conheci um garoto lá em Belo Horizonte, na verdade não era um garoto, já era pai de família, que ele havia se afastado de Deus, ele estava no seminário, teve uma crise espiritual, se afastou, foi para uma vida muito difícil, usando drogas e muitas coisas, e ele era muito conhecido no bairro que eu morava, no bairro de Céu Azul, lá em Belo Horizonte, porque ele passava as madrugadas urrando como um cão na rua. E passou um tempo, isso foram muitos anos, e ele voltou para a igreja. E frequentava a igreja que eu frequentava. E uma vez na escola dominical, ele dando um testemunho, ele dizendo, vocês lembram das vezes que eu passava de madrugada gritando e gritando? Ele dizia o seguinte, eu estava gritando com Jesus Cristo, porque daquele jeito que eu estava, eu ainda sentia a presença dele me chamando de volta. E eu estava odiando aquilo, então eu urrava dizendo, me deixa, mas ele não me deixava. Essa é uma verdade bíblica. O Espírito Santo é o azeite que mantém a chama do nosso cristianismo acesa. Ele é o azeite. É ele que acende a nossa alma para o Senhor. É ele que nos faz apaixonar de novo, quantas vezes forem necessários. Todas as vezes que o nosso amor se esfriar, o Espírito Santo vai reaquecer. É ele que nos afasta do pecado, é ele que nos faz andar na vontade do Senhor, é ele que nos leva a orar, é ele que nos dá força para vencermos as provas, é ele que nos mantém de pé, é ele que nos capacita a servir a Deus, é ele que nos faz ser aquilo que precisamos ser. É o Espírito Santo que, como aquele óleo que mantinha a chama da lamparina acesa, é ele que em nós faz com que o nosso cristianismo permaneça aceso. Ainda que, como as 5 virgens, as 10 virgens, mas exclusivamente as 5 virgens prudentes, ainda que elas tenham toscanejado e dormido, na hora que elas acordaram, havia provisão de óleo ali. E isso é real, queridos. Isso influencia a maneira que o cristão vive. Isso nos transforma dia após dia, segundo a pureza dos céus. É isso que a Bíblia chama de santificação. É a obra que o Espírito Santo está realizando em nós, nos santificando, nos aproximando de Deus, nos moldando segundo o caráter do Senhor, fazendo com que o amor de Deus venha reger os relacionamentos, os nossos relacionamentos aqui na Terra, fazendo com que a maneira como enfrentamos os problemas, a maneira como nós comportamos no mundo mudem. É pelo Espírito Santo que a obra do Espírito Santo é que os nossos valores vão mudando, que os nossos desejos vão se tornando mais eternos, que os nossos padrões vão se tornando mais altos, que os nossos sonhos vão se tornando mais santos. Não é por obra nossa e nunca será, porque nós nunca teremos esta capacidade. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso em nós. Somente Ele. Então, queridos, a vigilância não é um trabalho humano que nos fará salvos no último dia, mas sim, a vigilância é um recurso da graça divina que leva o cristão ao poder que o mantém salvo no último dia. O poder que nos mantém salvo é o poder de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós. É a obra do Senhor Jesus que foi única e definitiva. Isso nos mantém salvos. A vigilância é a graça de Deus, é o poder dessa graça que nos dá, que nos leva até a fonte da nossa salvação. É o exercício cristão por onde o Senhor fortalece a nossa caminhada e incendeia a nossa alma.
Então, queridos, a vigilância tem que ser praticada. Não apenas por ser uma ordem divina, mas também por ser uma necessidade do cristão. Porque a vigilância é o meio que Deus nos leva até o Senhor. E como vigiar, então, queridos? Como vigiar? Só um ponto que eu esqueci de dizer aqui, é que é nesse contexto em que da obra da salvação é que o Senhor nos ordena vigiar. Não é para sermos salvos, é porque somos salvos. Então, a ordem do Senhor Jesus vem nesse contexto, porque o Espírito Santo habita em nós como selo e garantia da nossa salvação, é que o Senhor Jesus Cristo nos ordena a vigiar, para que possamos estar sempre em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus Cristo. E como nós podemos, então, vigiar como o Senhor nos ordena? Já que entendemos, então, e eu estou correndo aqui no estudo, que já passou bastante o horário. Como que nós podemos vigiar, cumprindo assim a ordem do Senhor Jesus Cristo? Quem pode responder para mim bem rápido? É usando os meios que ele deixou para que nós usássemos. Oração, estudo da palavra, né? Porque através da palavra ele se revela a nós cada vez mais e mais. Amém. Exatamente isso. Uma resposta simples seria o seguinte: como que nós vigiamos até o último dia, já que o Espírito Santo de Deus está agindo em nós, operando a salvação de Cristo em nós? Primeira coisa, viva o Evangelho, né? Faça tudo o que a Bíblia disse, né? De uma maneira mais em detalhes, por exemplo, viva para a glória de Deus. Quando a gente mantém a nossa vida voltada para a glória, para o louvor do Senhor, isso nos dá uma vida de mais comunhão e intimidade com Deus. E isso fortalece a nossa vida cristã. O Senhor usa a nossa vida, que se colocou como altar de adoração, para nos aproximar mais do Senhor e fortalecer ainda mais a nossa vida cristã. Busque a Deus em oração. Em segundo lugar, a oração verdadeira fortalece o cristão na presença de Deus. Medite na palavra do Senhor dia e noite, como diz o Salmo 1, né? A meditação na palavra, meditação real, verdadeira, profunda, muda a estrutura do nosso pensamento. Nos dá uma cosmovisão cristã, nos faz enxergar o mundo a partir das lentes das Escrituras. E isso, então, nos dá segurança na caminhada, certo? Nos faz aprender do Senhor Jesus, faz queimar a nossa alma. Lembra dos discípulos de Emaús, que iam aprendendo de Jesus e eles disseram que o peito dele ardia, né? Porque estudar a palavra e aprender do Senhor aquece a alma. Obedeça a palavra do Senhor. Independente daquilo que a palavra de Deus te diga, obedeça. Ande nos caminhos de Deus, mesmo que isso te custe. Porque a obediência estreita a nossa comunhão com o Senhor e fortalece a nossa alma. Sirva ao Senhor. Quanto mais a gente serve ao Senhor, se engaja na obra, mais fortalecido nós somos para permanecer em Cristo. Então, tudo isso são meios que o Espírito Santo usa para nos permanecer firmes até a volta do Senhor Jesus. É a obra do Espírito Santo em nós. E ele vai nos levando para a oração,
Ele que nos leva para a leitura da palavra, Ele que nos leva para o serviço, para a adoração, para todos esses, como disse a Suzy, esses instrumentos ou esses exercícios, esses meios que Deus nos deu, para que Ele mesmo possa fortalecer a nossa alma. Não é? Então, quando Jesus nos ordena, vigie, porque você não sabe o dia e a hora, o que ele está dizendo é, viva em comunhão comigo. Porque vocês têm essa chama já ardendo em vocês. O Espírito Santo é esse óleo que mantém essa chama acesa. O que vocês precisam é simplesmente desfrutar disso. É me buscar, é orar, é viver na minha presença, dia após dia. Viver aqui na terra, olhando lá para o céu. Viver na perspectiva do céu, na certeza de que num piscar de olhos, o noivo vem. E quando o noivo vier, a lamparina de cada um de nós aqui vai estar acesa para a honra e glória e louvor dele. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta? Eu corri no finalzinho porque o tempo já tinha esgotado. Se nessa correria, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre, ou então me procura depois. Se não, vamos orar. E eu vou pedir quem? Vou pedir ao Daniel. Daniel, ore para a gente encerrar o nosso estudo. Amém. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez venho te engrandecer e bendizer o teu nome, Deus. E muito obrigado por esse estudo, Pai. E às vezes a gente tem tantas dúvidas e elas são bem esclarecidas. E quanto mais a gente lê, estuda a tua palavra, mais próximo de ti a gente se torna, Pai. Obrigado pelo pastor, pelo entendimento que o Senhor tem dado para ele, a transmitir para nós. Que o Senhor continue colocando, Pai, que tudo aquilo que está no teu coração, no coração do teu servo. E que o teu Espírito Santo possa abrir nosso entendimento, nossa mente, para a gente poder aprender a cada dia mais. Toma nas tuas mãos cada irmão aqui presente, mesmo que virtual, cada parente, aqueles que necessitam de uma cura, de algo do Senhor, Deus, que o Senhor possa visitar o coração de cada um. Então, toma todos em suas mãos, que nós venhamos ter um restante de semana abençoada, debaixo da tua proteção e na tua presença. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos,